A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, como é que estão vocês? Eu espero que estejam bem, pela misericórdia de Jesus Cristo. E hoje estamos por aqui mais uma vez, para a glória de Deus, para partilharmos mais um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo. Temos este trabalho, esta direção de Deus de estar por aqui. Meu nome é Romildo Elisiário, estou aqui para, de alguma maneira, poder te ajudar no crescimento e na edificação da tua fé, da tua caminhada cristã com aquilo que o Senhor Jesus Cristo colocou sobre a minha vida. E nesta feita eu gostaria de partilhar contigo algo que está na palavra do Senhor no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 7 e o versículo 36, que diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Glória a Deus por isso. E nesta oportunidade eu gostaria de partilhar com você uma reflexão para as nossas vidas, para entendermos um pouco do que se passava aqui neste momento, nesta circunstância. A Bíblia nos fala que Jesus ele foi convidado para um jantar na casa de um homem chamado Simão, e este tinha como título, podemos dizer dessa maneira, de ser chamado fariseu. E os fariseus a gente sabe que significa separado. Era uma seita religiosa do judaísmo, tão separado a ponto de deixar de fazer aquilo que Deus esperava que eles fizessem, que era praticar a misericórdia e a justiça. Tanto é que muitas vezes o farisaísmo Jesus compara, né, e chama-os de hipócritas, né, por fazer muito e errar em tão pouco, não é assim? Por não reconhecerem a graça de Deus, por não reconhecerem os seus próprios pecados, as suas necessidades, as suas falhas. E eu gostaria de partilhar algo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, neste dia que você estiver vendo essa palavra, sobre este texto, sobre esta passagem que fala muito ao meu coração. A palavra de Deus diz que uma mulher, e a Bíblia diz que ela era pecadora, e para alguém ser chamada de pecadora ou pecador neste tempo aqui, teria que ser algo realmente que fosse de forma geralmente abominável. As pessoas já diziam, né, pecadora, é pecador. Provavelmente as bíblias de estudos, os estudiosos indicam que ela possivelmente poderia ser uma prostituta. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que aquela mulher, ela descobriu, com certeza ela ouviu falar de Jesus Cristo. Ela soube as feituras do nosso Senhor, soube as palavras que ele pregava e soube que nele havia graça, havia restituição, haveria restauração. Esta mulher, por algum momento, ela soube que Jesus estava na casa de certo homem, e é incrível que ela teve acesso àquela casa de uma forma tão fácil. A Bíblia simplesmente diz que ela conseguiu acesso àquela casa e entrou. Entrando naquela casa, ela vai até os pés de Cristo, se ajoelha, começa a chorar, começa a beijar os pés do Senhor e começa a enxugar os pés do Senhor com os seus próprios cabelos. Glória a Deus por isso. Uma cena que para ela, para a mulher na cultura judaica, estar com os cabelos soltos diante da sociedade era motivo de desonra, era motivo de vergonha.
ela ainda assim ela não se preocupou com isso. Ela desprende seus cabelos, ela enxuga os pés do Senhor Jesus com seus cabelos. A Bíblia nos diz que ela entra com um vaso de alabastro, um vaso de unguento. Ou seja, unguento é perfume. Poderia-se também colocar óleo, um óleo cheiroso, um óleo precioso, azeite. E ela entra com esse vaso, derrama sobre os pés do Senhor. Aquela mulher, ela não se prendeu às pessoas que estavam ao seu redor. Aquela mulher, ela não se deteve à vergonha que aquilo iria lhe causar. Ela não se importou com o que iriam falar dela, com os apontamentos, com os olhares por baixo, né? A gente chama de aquele olhar de canto de olho. Ela não se importou com isso. Ela não se preocupou com o que iam falar ou pensar dela. Até porque, se preocupando ou não, já tem gente que faz isso demais. Não é? Você há de concordar comigo. Quer você se preocupe ou não, quer você seja bom ou não, quer você esteja fazendo correto ou não, vão estar falando de você da mesma maneira. E aí ela não se preocupa com isso. Ela não se preocupa com isso, entra naquele ambiente, se joga aos pés do Senhor e começa ali a sua adoração. Uma adoração que foi tão forte, um culto entregue ao Senhor, um quebrantamento tão grande que estão nas páginas da Bíblia Sagrada, nos Evangelhos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O interessante é que o dono da casa que convidou Jesus era fariseu, como eu bem já te disse, você sabe que está no texto. E aqui ele recebe o nome, é chamado de Simão. Ele tem o seu pensamento. Em seu pensamento ele ali já condenou aquela mulher e também ao Senhor Jesus Cristo, porque ele disse, se este fora profeta, bem saberia quem é a mulher que está lhe tocando. Jesus Cristo, ele, mesmo sendo homem, ele continuava tendo a sua essência divina. O nosso Senhor, ele foi 100% homem e 100% Deus quando esteve aqui na terra. Então significa que ele é onisciente, e neste momento também ele era onisciente. E ele sabe os nossos pensamentos, como diz nos Salmos, que ele conhece o nosso pensamento antes que seja antes que chegue à boca. É por isso aí que devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. O que estamos pensando a respeito de alguém ou a respeito de alguma coisa. E o Senhor lê os pensamentos daquele homem, vê o que ele estava falando em seus pensamentos. O Senhor chega para ele e diz assim, Simão, eu vou te fazer uma pergunta. Havendo duas pessoas, dois homens, e todos dois devendo ao seu Senhor, e não tendo nenhum deles como pagar a dívida, perdoou-lhes a ambos. E aí eu te pergunto, Simão, qual dos dois o amará mais? E Simão diz assim, certamente aquele que mais foi perdoado, aquele que a dívida era maior, aquele que o problema era maior, aquele que a dificuldade era maior. Jesus olha para ele e diz assim, olha, julgaste bem na tua resposta. Eu tenho algo a dizer-te. Eu cheguei aqui na tua casa e tu não me recebeu com o ósculo santo, o beijo na face. Que na cultura judaica, aquele que recebia devia fazer essa saudação. Até agora, tu não lavou os meus pés, porque na cultura judaica, todo viajante que era recebido, o anfitrião deveria ele mesmo, ou um dos seus escravos, lavar os pés da sua visita. Ele não fez. E Jesus disse assim, eu sentei à mesa e você não deitou óleo sobre a minha cabeça. Ou seja, também era um dos costumes na tradição judaica derramar óleo sobre a cabeça do convidado quando este estivesse à mesa. Ele não fez. E Jesus disse assim, vês tu esta mulher? Desde que cheguei aqui, ela não para de beijar
os meus pés. Não para também de lavá-lo com as suas lágrimas e enxugá-los com seus próprios cabelos. Jesus estava dizendo para Simão, o fariseu, o hipócrita, dizendo assim: o que era para você fazer, você não fez. Mas tu estás condenando quem não tinha nada a ver e está fazendo. Talvez você se ache superior a esta mulher, Simão. Porém, eu te digo que quem muito é perdoado, muito ama. E aí tem pessoas que não entendem, assim como Simão não entendeu. Tem pessoas que não sabem, não entendem o porquê da tua adoração. Tem pessoas que não entendem a tua devoção ao Senhor. Tem pessoas que não entendem a tua gratidão e a tua entrega na obra, no evangelismo, na pregação. Olha para vocês assim, está querendo aparecer, está querendo se mostrar, está querendo aparecer para A ou para B. Chegou agora, já quer sentar na janela. Tem nem tanto tempo de crente, já está querendo falar de Deus. E tem gente que não entende que quem muito é perdoado, querido, muito ama. O Senhor Jesus disse isso. Tem gente que não sabe que o Senhor Jesus Cristo te tirou, te arrancou das mãos, das garras do tráfico de drogas. Tem gente que não sabe, querido, e não entende a tua adoração e a tua entrega e a tua devoção porque não sabe de onde Deus tirou. Muitas vezes da prostituição. Tem gente que não sabe que muitas vezes Deus te tirou dos vícios. Tem gente que não sabe que Deus te libertou e te curou da depressão, da ansiedade, do poder de demônios, de pactos infernais, malignos, satânicos que o Senhor quebrou sobre a tua vida e aí não entende a tua entrega, não entende o teu temor, a tua vontade de servir, a tua adoração. E essa mulher nos mostra o quão um coração agradecido é capaz de fazer pelo Senhor. Suportar os apontamentos, suportar os olhares para o lado, suportar ser caluniado, suportar ser rejeitado por amor de Cristo. Só quem sabe de onde o Senhor te tirou, só quem sabe de onde saiu, de onde foi puxado, vai entender o que eu estou falando aqui nesta tarde, neste dia, nesta noite que você vê. Só você e Deus sabe de onde o Senhor te tirou e o que fez por ti. Então eu quero te dizer, continua fazendo para o Senhor. Continua adorando, continua louvando, continua pregando, continua evangelizando, continua discipulando. Porque o Senhor há de receber a tua adoração, o teu culto, a tua entrega. E não te preocupas com os apontamentos. Porque o nosso próprio Deus, o nosso Senhor, é Ele quem nos justifica. Ele que dirá quem somos. Ele que mostrará quem somos e quem não somos. Quem és e quem não és. Eu acredito, como que está escrito, que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Uma hora as máscaras caem. Uma hora os olhos conseguem enxergar. Uma hora a verdade vem à tona. Uma hora as escamas dos olhos caem. Glória a Deus. Então aquilo que é não vai deixar de porque alguém pensa ou imagina que seja. Mas o mais importante é que quem te conhece sabe o que está aí dentro do teu coração. Sabe o porquê que você está fazendo e para quem está fazendo. Isso é o mais importante. Não pare se Deus mandou você fazer. Que você não venha desistir do desejo de servir a Deus por conta dos apontamentos humanos, por conta de hipocrisias.
por conta de sentimentos contrários à vontade de Deus. Se Deus te deu sonhos para viver, se Deus te deu oportunidade para fazer, se Deus te deu condições e te prover de meios para fazer, então faça para o Senhor. Faça para Deus, porque Ele há de reconhecer e recompensá-lo. Se não ainda aqui nesta terra, naquele grande dia, você há de ser reconhecido como filho de Deus, como filha de Deus. Mas ainda assim eu creio no que está escrito no Salmo, aleluia, no Salmo 27 e no versículo 13, diz assim: certamente ainda verei a bondade de Deus aqui na terra dos viventes. Então fique com essa palavra. Creia que você ainda viverá a bondade de Deus aqui nessa terra. Se você bem prestar atenção, você já tem vivido. Deus já tem feito coisas extraordinárias na tua vida. O que virá vai ser consequências daquilo que Deus quer para você e do lugar onde você tem se posicionado para glorificar a Deus aonde Ele te colocar. Seja como esta mulher. Não olhe para as dificuldades, não olhe para os apontamentos e para os julgamentos, mas faça para Deus. Adore-o em espírito, em verdade. Trabalhe para o Senhor. Faça para o Senhor e Ele há de recompensar a sua vida e a sua fé e a sua entrega. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Este foi o devocional de hoje, o devocional que fizemos por aqui. E o meu objetivo, o meu foco, como eu já falei, é glorificar a Deus com aquilo que Ele colocou em minha vida e poder abençoar os servos do Senhor em sua caminhada cristã, em sua vida com Cristo. Se este não for o seu desejo, não tem problema, querido. Apenas pule o vídeo e vá atrás daquilo que lhe interessa. Mas se esse é seu desejo, ouvir da palavra de Deus, reflexões para o dia a dia da nossa vida, direcionamentos para nós, então que você possa estar aqui conosco, glorificando a Deus, acompanhando as mensagens. Curta, compartilhe, envie para alguém. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai estar sendo usado para que outras pessoas também recebam a palavra do Senhor, assim como você está recebendo. Para que a palavra do Senhor não fique apenas entre nós, mas que possamos também levá-la a outras pessoas, por meio também das mídias sociais. Se usa as mídias sociais para todos os fins, por que não para disseminarmos a palavra do Senhor, e ela assim, pura, santa, imaculada como ela é, como eu estou trazendo para a sua vida. Então, se assim Deus tocar no seu coração, compartilhe com alguém, se inscreva, envie para alguém para que mais vidas sejam abençoadas e tocadas pela presença de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe para a glória do Senhor.